Esse corte é patrocinado pela KTO e utilizando o nosso cupom FBOTECO você ganha até R$ 100 de bônus. Link aqui na descrição. Hoje é mais. Então, acho que o que você falou de beira de campo, de Uhum. fazer entrevista, de, saca, trazer o clima, mostrar o que a câmera não mostrava, tentar perceber as sensações das pessoas, trazer isso que estava acontecendo dentro do campo, que a gente, assim, na televisão, você está vendo o jogo, é um jogo. A hora que você está na arquibancada, ele é diferente. E a hora que você está do lado do campo, ele é diferente. Dentro de campo, ele é mais diferente ainda. Mas, e essa interlocução, essa ligação que você tenta fazer do que está rolando dentro do campo, para quem está na beirinha do campo, para quem está sentado no sofá, é uma missão que a gente faz, né? Curte demais, mas é assim, são percepções completamente diferentes do jogo. Quem tá vendo na televisão parece que o jogo é em câmera lenta. Por Sim. isso que às vezes você olha e os caras estão, saca, desmontados de suor, o cara chega a Uhum. perder 5 quilos de água, né? 5 Só litros de consegue ter água. a dimensão do impacto ali embaixo, né, cara? É, e as sensações, você olha pro cara, o jogador com aquele olhão, adrenalina, o cara sai do corpo, cara, sabe? Parece que Uhum. é a tal da concentração que a galera fala. Os caras entram, o mundo some e só existe aquele mundo naquele retângulo ali. E é muito engraçado. E às vezes a distância você não percebe. E eu tive a felicidade de conviver muitos anos com isso e você acaba percebendo, né? E o que você falou hoje, que era o tempo que a gente entrevistava, que a gente falava, que a gente ouvia, ele vai muito de encontro ao o que mudou o jornalismo esportivo hoje. E isso é muito, na minha visão, é muito ruim, porque hoje a gente acha que a opinião é mais importante que o fato. E nunca a opinião de qualquer um de nós vai ser mais importante que a palavra do jogador, do juiz, do técnico, que a bola, que o gandula, que são os personagens do jogo. Então, eu acho que essa transformação do jornalismo esportivo não é legal. A gente importou um modelo europeu que não é nosso, não precisa ser como era, cara. No começo, quando eu trabalhava em rádio, com Osmar Santos, o cara abria o vestiário ali, você entrava, os caras estavam tomando banho, tirava a cabeça do chuveiro para responder o que você perguntava. Os caras estavam lá pelados e tal. Não precisa ser essa loucura que era, né? Essa invasão tão grande desse domínio dos caras. Mas hoje se fechou de uma maneira que você vê muito jogador reclamando que se dá mais importância à vida pessoal do cara. É lógico que as mídias sociais contribuíram para isso, né? Porque hoje você ser um anônimo ficou muito difícil, né? Uhum. Então ficou uma situação muito ruim, cara, porque você deixa de transmitir, no caso dos repórteres, o que realmente está acontecendo, porque ninguém vê mais nada. Uhum. Aí se especula demais, aí fica no muito no eu acho o quê. E aí favorece, você vê o próprio modelo das transmissões esportivas, as restrições que colocaram nele, uma quantidade menor de pessoas trabalhando, entrevistas restritas, limitadas. Isso acomodou demais o jogador, acomodou demais o clube, mas não trouxe benefício nenhum. O campo só ficou mais limpo, com uma quantidade menor de pessoas, mas ele se tornou muito mais impessoal, muito mais distante. E o futebol sempre foi muito próximo das pessoas, né? O futebol só é o que é o futebol, porque, na minha visão, ele se aproxima de uma coisa muito importante da natureza humana, é o erro. O Uhum. futebol é um jogo muito mais de erro do que acerto. E nós estamos aqui para evoluir. E o ser humano erra diariamente, acerta, mas erra, acerta. E o futebol, o grande barato é isso. Por exemplo, eu estou esticando já, falando Não, demais, fica tranquilo. mas é o Não. lance do VAR, cara. Para mim, o VAR é uma das piores invenções para o futebol. Eles querem que o futebol seja perfeito. O futebol só é o sucesso que ele é porque ele é imperfeito. Porque ele é feito e a prioridade são os seres humanos, o erro, o improvável. O único esporte que começa, você não sabe como ele termina, sabe como ele começa. Mas como ele vai terminar, não. Num Uhum. jogo de vôlei é difícil você ver uma zebra, num jogo de basquete, numa competição de atletismo, numa prova de natação. É o único esporte que é igual a cirurgia, compadre. Você sabe como ela começa, mas nunca vai saber como ela termina. E Uhum. nem sempre ela termina bem, na maioria das vezes ela termina legal. E o VAR, eu tenho uma teoria meia de conspiração, uma outra hora a gente, se quiser, fala,
para não esticar demais, é porque é muito louco hoje. O futebol estão querendo controlar o incontrolável do futebol, essa natureza, essa força que ele é. E ainda com vários erros continuam, né? É. Se de alguma maneira... Como diz o Salve, os erros diminuíram. Diminuíram, mas... Mas não acabaram. Mas nós temos um problema crônico no nosso VAR, que é técnico, tecnológico. Você pega um campo, imagine você, nós estamos olhando aqui o estádio na nossa frente. Para funcionar direito, ele tem de um lado inteiro dele, ele tem um monte de sensor, um monte de câmera e um chip na bola. Aí o software vai lá e cruza todas essas imagens. Elas não são captadas por uma câmera de transmissão, uma só. Claro, claro. E aqueles dados são cruzados e ele dá a exata situação do que aconteceu, muito próximo, a margem de erro diminui demais. Sim. O nosso VAR, eu acho que foi isso, eu acho que foi aquilo. Ele é interpretativo. Então o VAR é tupiniquim. Não só no Brasil. A FIFA acelerou um processo do VAR, porque quando você pode perceber, lembrar, vai buscar os fatos. Quando surgiu o processo de corrupção, que foram as pessoas presas, que ficaram em cana nos Estados Unidos, a FIFA precisava dar uma resposta rápida, imediata, de lisura no esporte. Sem dúvida. Tinha que dar. Como ela não conseguia mexer na sua situação administrativa, se trocaram algumas figuras, se criou um fato que toda rodada ele gera algum tipo de discussão. E é um fato que ele não é implementado no mundo inteiro com a mesma igualdade. E o futebol sempre foram as 17 regras, aquela bola, os 22 caras em campo e os 3 árbitros, às vezes um pouco mais, um pouco menos. Eles criaram escalas dentro do esporte. Quem pode ter um VAR completo, quem não pode ter o VAR. Então o futebol mudou, mas eles precisavam dar uma resposta rápida e criar um fato que sempre tem uma justificativa. Pode ser uma viagem da minha parte? Pode, mas eles anteciparam um processo para tentar dar uma resposta imediata para patrocinadores, para o público, para a credibilidade. E na minha opinião, criaram um monstro irreversível que não trouxe benefício nenhum. Ao contrário, só traz coisas que não favorecem o futebol. Ninguém comemora mais gol, não há espontaneidade. Em algumas situações, isso dói. Mas mesmo o erro, ele faz parte da história do futebol. Ou da final da Copa do Mundo, Inglaterra e Alemanha, lá de 66. Até onde se fala nisso? O erro de expulsão de um cara ou de outro, bateu na mão. Por isso que o futebol movimenta milhões de pessoas. Você acha legal? Eu acho que faz parte. A única coisa que não investem é no árbitro, aqui no nosso país. Por que não profissionaliza? Por que não paga? Por que não fazem o cara ter as mesmas condições técnicas, médicas e psicológicas, de amparo, tudo que o jogador de futebol tem? O jogador de futebol está no limiar da máquina. Eles pegam o biotipo, quem nasce com um biotipo privilegiado, levam ele à excelência. Os árbitros não, velho. E eles têm que correr tanto quanto os jogadores, meu. Sim. E com raciocínio, sempre do primeiro ao último minuto, tem que estar perfeito. E a gente sabe, é científico, quando não se tem a condição física adequada, as decisões que se tomam à medida que você se desgasta, elas tendem a ter falhas. O Salve falou sobre isso aqui. Então, mas isso é Ele básico, falou que a melhor época que ele apitou era quando tinha 2 árbitros, um no meio, cada um do lado 99. do campo, porque eles não se desgastavam tanto fisicamente. Então, mesmo assim tinha erro. cara, o VAR é cachorro com muito dono, morre de fome. Você deu comida? Não, você deu? Não, pô, meu cachorro morreu. Pô, mas achei que você ia dar comida, achei que era você. Pô, meu time caiu. Imagina o VAR da Série B, com a quantidade de câmeras que tem na Série B. Cara, vai Como preparando. Entendeu? É um negócio assim, a Série B ter VAR... Mas por que a Série C e a Série D não tem? Então. Não é campeonato oficial igual? Claro. Mas assim, eu, por exemplo, quando a gente vai olhar, puxar o tênis, por exemplo, você tem lá os grandes lãs. Você tem o quê? 200 caras, mais ou menos, para jogar. Geralmente, as câmeras, porque se aderiu também a uma espécie de VAR no tênis, aquela coisa da computação gráfica, essa bolinha entrou, saiu. Só que só as quadras principais tem isso. Se o cara é primeiro ou segundo do mundo, ele vai jogar na quadra principal. Nós estamos falando de um esporte em que as pessoas, os atletas, exceção do McEnroe, um louco da vida, têm um comportamento diferente do futebol.
Uma elite, né? Olha que loucura. Há poucos dias nós vimos aí o Anderson Daron, o árbitro de FIFA, tendo um jogo de várzea no interior de São Paulo. Depois que Não é acabou o o brasileiro. problema apitar o jogo da várzea. É o cara ir lá para ganhar uma grana, porque o que ele ganha não é suficiente. Ele precisa do dinheiro da várzea. né? Não, você acha que um árbitro, numa arrecadação como foi São Paulo e Flamengo, os 2 jogos da final da Copa do Brasil, quase 60 milhões, 50 e tralalá. O árbitro ganha 5 pau nessa brincadeira. E a responsabilidade que eles têm. Nossa. 5 mil reais. Para o Brasil é uma fortuna, mas para a realidade do negócio é uma mixaria. Micharia. É ajuda de custo uma noite.